Saudações, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Liga Nerdola. Eu estou aqui com o meu amigo Elvis Ventura aí, do canal Heróis e Mais. E hoje vamos de notícia porque, apesar de todas as tretas, todas as confusões que têm acontecido, tem notícias boas, né? E essa semana lançou finalmente o livro do Vecna. Opa, Vecna não, Senhor dos Sussurros, fala baixinho, vamos falar Senhor baixo. dos Senhor Sussurros. dos Sussurros. O Senhor do Trono das Aranhas. É isso aí. Vamos falar desse arquivilão aí tão importante, né? Que há muito tempo que em Dungeons and Dragons não se falava dele. E aí, Elvis, quais são suas expectativas aí com relação a esse livro que tá saindo? Cara, eu espero que com esse vilão o D&D consiga trazer entretenimento para as pessoas, né? E diminua, a gente sabe, né, como é que tá a cultura pop de maneira geral, e D&D faz parte da cultura pop, faz parte do imaginário, né, da gente. E eu espero que com este lançamento, com este vilão aí retornando, o D&D volte a ser o que ele era, um jogo que traz entretenimento para as pessoas. Esse vilão, assim, eu joguei RPG, joguei bastante, mas tem muitos anos que eu fiquei de fora. Quando eu conheci o Vecna, não foi jogando, foi por conta da série Stranger Things, que eu vi lá o vilão Vecna. Aí é que eu fui pesquisar, vi que era um vilão famoso ali, né, do D&D e tal, ali nos anos 80, que a série é ambientada nos anos 80. E, poxa, o vilão tá de volta, é sensacional, né? Então a minha expectativa é que o jogo volte a ser um jogo de entretenimento e as lacradas fiquem em segundo plano, vamos dizer assim, né, Luiz? Mas eu vou confessar uma coisa pra você, Elvis, que eu fiquei muito chateado porque eu sinto que eles estão trazendo o Vecna e tipo assim, o Stranger Things você nota pela forma como o Vecna no Stranger Things foi feito, que ele foi inspirado não só no nome, mas na aparência em relação ao Vecna de D&D. Que tá certo, né? Eu vejo o Stranger Things como uma série de D&D. Ele fala de D&D. Mas aí eu vejo que D&D está trazendo o Vecna de novo, inspirado em Stranger Things. É a sensação, eu posso estar enganado, mas é a sensação que me passa. É muito Entendi. da sensação que me passa. A gente pode pensar que no sentido comercial é interessante trazer esse nome porque a série trouxe o nome de volta, né, para o debate público, né, para a cultura pop. E o Vecna, que é o vilão, é o Vecna do livro, né? Porque eles estavam jogando o livro e porque o vilão estava ali no livro, é que eles denominam, né? Os garotos denominam o vilão como Vecna, né? Uhum, Na verdade, o vilão, o exato. nome não é Vecna, né? É o nome que eles pegam do imaginário deles, que eles estavam jogando ali, e aí eles nomeiam o inimigo lá, o vilão lá da vila deles, né, da cidade, de Vecna, né, que acaba se tornando ali o grande vilão e tudo. Mas eu te entendo, Luiz, e você como uma pessoa que continuou jogando RPG, uma pessoa que, pô, tem um canal sensacional. Galera da Liga Nerdola, se vocês não conhecem o canal Portal de Arvandor, cara, é um dos melhores canais de RPG do Brasil. Pra mim, né, que sou amigo, eu acho que é o melhor. Mas eu queria que vocês tirassem a conclusão de vocês. Vão lá no canal, lá, né, se você não é inscrito, claro, pra você ver. E em breve o Eric, aqui do Heróis Mais, que é aqui da nossa equipe, vai jogar lá no Portal de Arvandor. E em breve eu também vou jogar. Em breve eu também vou jogar. Vamos torcer que a gente tenha tempo para ter esse entretenimento sensacional. Mas tem uma coisa que talvez a gente vai falar aqui, né, da história, né? E Uhum. aí você vai trazer essa informação pra gente, mas eu acredito que o Stranger Things pode ter popularizado, e nesse sentido você pode estar certo, de que eles estão trazendo o Vecna por conta do sucesso da série, mas se o Vecna vir com toda a essência, toda a origem, um vilãozão foda, eu vejo, Luiz, como algo show. Agora, se Uhum. ele vier deturpado, não adianta, né?
A gente pode até, inclusive, colocar aqui aquela imagem, né, que já é do novo livro, né, que na minha opinião, cara, essa imagem aqui, eu não sei se, eu não, qual a sensação que te passa essa imagem aqui, cara? Olha aí, ó. Cara, assim, beleza, você vai contar a história do Vecna e eu tô muito curioso também para saber a história do Vecna e com certeza a galera aí também. Mas a minha primeira impressão é que essas duas pessoas se gostam muito. Se gostam demais, né? E esses olhares aí pode dar uma intenção assim de um relacionamento até amoroso. É a primeira impressão que eu tenho, entendeu? Na lore original, eles dois tinham realmente uma proximidade grande, mas no sentido de que ele era a pessoa de maior confiança de Vecna. Eles não são um par romântico. Uhum. É uma amizade, então. Pessoal, comente aí no chat a opinião de vocês com relação a essa imagem aqui. Será que a gente tá vendo demais? Será que é impressão nossa? Não sei, né? Essa troca de olhar. Refeição juntos, né? Não sei. Não sei. Agora que eu tô olhando, assim, tem uns negocinhos que eu pensei que era flores, mas é tipo umas. Não, é tipo uma. É flor, né? Não, aí que tá no meio. É uma refeição. É, mas tem um saleiro também, um negocinho Ah, de é chá, tipo uma tem um refeição. pratinho. Ah, então o Vecna, ele era vegano? Porque não tem carne, não tem nada. É um Cara, necromante vegano. a gente tá brincando, ok? Mas é fato que a primeira impressão que a gente teve, né, Luiz, é que tem uma coisinha no ar aí. Pode ser que a Uhum. gente esteja errado, pode ser. Por isso que a gente quer saber a opinião de vocês, beleza? Coloque aí nos comentários como o Luiz falou. Eu achei muito legal, Luiz, que você mandou a foto pra mim e falou: Ô Elvis, olha essa foto. Veja se essa foto tem alguma coisa estranha. Esse sorrisinho assim, cara, eu não duvido de nada hoje em dia. Porque eu não sou inocente, nem o Luiz, e eu acho que vocês nerdolas aí também não são inocentes de não acreditar que pode ser uma coisa nesse sentido, né? Essa confiança é tão confiança que eles acabam confiando outra coisa um pro outro aí, né? Uma coisa meio estranha aí. Mas tudo bem. Pois é. Eu acho que nesse momento a gente faz o resuminho aqui da lore. Eu já fiz um vídeo. O vídeo ele não conta a história completa e também aqui não. A gente só vai contar como o Vecna chegou ao status de divindade, né? Eu acho que um ponto importante a mencionar, Elvis, é que Vecna em D&D ele surge lá nos anos 80, talvez até nos anos 70, eu não sou também tão especialista assim, mas ele surge como itens mágicos, né? Ele tem alguns itens mágicos de classe lendária, que é a mão de Vecna e o olho de Vecna. O Vecna não surgiu primeiro de cara como um personagem. E eram itens poderosíssimos, mas amaldiçoados, né? A pessoa que portava ou a mão de Vecna, eles eram separados, estavam espalhados aí pelo mundo. Você que tinha, por exemplo, a mão de Vecna, para você equipar esse item, você tinha que decepar sua mão e colocar a mão dele no lugar. Que louco, velho. Que E a mesma sensacional. e a mesma coisa é o olho. O olho você tinha que arrancar o seu olho e colocar o olho de Vecna no lugar. A ideia inicial era essa. Que aí você tinha os poderes mágicos, mas tinha uma questão. Esses itens, eles iriam começar com o tempo a tentar tomar o seu corpo, a tentar te Entendi. dominar, entendeu? Uma coisa meio simbiótica, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com o Sukuna, pode fazer um paralelo também com o Naruto Isso. até, né? É daí que a galera bebe, né, cara? Por isso que D&D é tão importante, né? Agora, esse personagem, como você falou, ele não vem como um personagem, ele vem como itens mágicos dentro da lore. Quando foi que ele apareceu de fato, Luiz? Foi em 1991 com o livro Vecna está vivo, né? Vecna is alive. Ah, então, entendi. Então, o próprio Strange Things já faz uma adaptação. Ele referencia, tem uma parte lá que o Ed, né, ele tá mestrando ali na quarta temporada, né? E aí
Ele diz assim, vocês estão de cara com o Vecna, vocês voltem lá, não sei se é o episódio 1 ou 2 ali da quarta temporada, e aí alguém lá da mesa pergunta, mas ele não tinha morrido? Aí o Ed, não, Vecna está vivo. Assim se pensava, meus amigos, assim se pensava. Mas Vecna vive! É a referência a esse livro de 1991. Show de bola. E aí o que que acontece? Aí vem toda a história, né? Vecna, ele vem de eras atrás, assim, ele vem de uma história que, assim, é há muitas gerações, muitas eras atrás, né, que seria muito antes da história normal de D&D, seria aí que ele seria parte de um povo chamado Urflan, que é um povo humano que estava em migração, e eles chegaram numa cidade chamada Fleet. É uma era tão, assim, antiga, que não existe no mapa de Greyhawk, ninguém sabe onde exatamente ficou. E daí, esse povo Urflan, eles chegaram e sofreram muita discriminação ali na cidade de Fleet, porque eles tinham muita afinidade com magia, em especial a magia necromântica. Entendi. Então rola um preconceito com a população por conta da sua cultura, os Urflans, Isso. né? Isso. E não porque eles... E não pela cor da pele, porque pelo que eu vejo do Exatamente. Vecna, ele é um lourinho bonitinho, né? Lourinho assim, parece um elfo, assim, meio... Parece muito os elfos ali de Peter Jackson, né? Parece... Exatamente. Então, assim, o Vecna, ele era um necromante já, quando ele chega nesse povo? Ou Já. então ele recebe esse preconceito do povo ali, dessa cidade. É Fleet, né, o nome da cidade? Exato. Fleet. E o que acontece? Mas tem uma questão seguinte, que existe nesse povo uma grande necromante, que é a mãe do Vecna. Putz, grila. Ela é a mais poderosa de todos. E daí o que acontece? O governante, o rei lá de Fleet, ele condena a mãe do Vecna à morte por bruxaria. A história começa De fato, a magia necromântica... É necromântica ou necromagia? Necromante, né? A magia necromântica é uma parada, assim, que não é toda cultura que vê com bons olhos, né? Então, esse povo entrou nessa cidade e o rei, sei lá, não foi de cara que o rei condenou a moça, né? Essa mulher. Mas deve ter havido vários decretos, deve ter havido vários conflitos. Então, chegou na morte da mãe do Vecna. E é por isso que o Vecna acaba se tornando um vilão nesse sentido? É a partir daí, por quê? Porque o Vecna, ele sai da cidade, ele se revolta e ele deixa a cidade jurando vingança. E aí ele fica recluso. E aí, durante esse tempo, ele fica recluso, ele já era iniciado na magia pela sua mãe, e ele passa anos, eras e mais eras estudando magia. Nesse meio tempo, ele conhece uma serpente chamada Moxlick, que seria uma serpente lendária, que ela é a encarnação da magia arcana. Caramba! Show, cara! Show demais, cara! Show demais, cara! E daí, o que que acontece? Moxlick ensina tudo que sabe pra ele. E aí, com o passar dos anos, ele começou a ter seguidores também. Pessoas começaram a fazer um culto em volta dele e tal. E esse culto foi crescendo. E aí virou uma cidade. E de uma cidade virou um reino. E aí, quando ele viu, ele formou a própria nação dele naquele momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas eras, então, o Vecna ele só consegue viver tanto por conta da sua magia necromante? Já vamos chegar lá. Chegar lá. A raça é uma raça humano normal, né? É humano. Humano normal. O que que acontece? Ele começa a ficar velho. Foi bom que tu perguntou isso, que ele começa a ficar velho e aí ele pensa o seguinte, poxa, eu aprendi muito, mas eu ainda tenho tanto a aprender e eu sou tão... a minha vida é tão curta, tá acabando. E aí ele, diante do dilema, ele faz a escolha. Vou começar aqui o ritual da imortalidade. E aí ele começa a realizar o ritual da imortalidade. E ao final do ritual, pra quem conhece aí a lore de Dungeons and Dragons, sabe que
o mago ele se torna um Lich, que é um morto-vivo, né? Isso. E aí Isso. ele tem aí eternidade pra estudar magia, e ele continua estudando magia. Mas aí tem o outro lado, né? Você acaba dando a sua humanidade e acaba se tornando um monstro. Mas deixa eu só entender. Quando ele faz esse ritual, foi antes de conhecer a cobra ou depois de conhecer a cobra? Depois. Tá. Então, pra gente entender a linha do tempo, quando a mãe dele morre, ele sai, né, do reino, ele jura morte ao rei, né, vingança, e talvez até o próprio povo, porque eu acho que o povo deve ter ficado do lado do rei para poder morar ali, né, e tal. Ele passa-se quanto tempo até ele achar a cobra e se tornar um Lich? 40 anos por aí? Isso aí não fica muito explicitado, né? Isso não fica muito explicitado. O que acontece é que o que se fala é que ele passou praticamente a vida inteira estudando. E provavelmente a cobra foi logo no começo, a serpente, né? Foi logo no começo. E aí, quando ele vira um Lich, aí passam-se séculos, dizem que até mais de 1 milênio. Que aí ele continua crescendo ao adquirindo magia, e chega num ponto que ele pega toda a nação dele, ele tem um reino inteiro, e ele mata todo mundo. E levanta todo mundo como morto-vivo. Caramba, faz um exército. Mas isso no intuito de matar a família lá do rei, os descendentes do rei, ou ele já esqueceu, tocou o F? Aí ele não esqueceu. O que acontece? Ele já tá, nesse momento ele já tá louco. Ele já não tá mais na sua... No momento que ele fez o ritual para se tornar um Lich, ele já tá maluco. Não tem essa. E aí, o que acontece? Ele começa a marchar com as tropas dele e conquistar reinos. Ele conquista um após um, ele vai conquistando. Dizem, inclusive, que a carnificina que ele tocou assim nos reinos é tão grande que tem uma região inteira do cenário de Greyhawk, que até hoje é um deserto, que tinha muitos reinos ali e virou um grande deserto que não cresce uma plantinha ali. Por causa disso. Por conta da chacina, da maldição, né? Porque gera uma energia ruim e tudo mais. Cara, poxa, né? Ele, por conta, né, da morte da mãe, o cara jura vingança, mas não ao rei ou aos descendentes do rei, a todo mundo, né? Acaba que o cara quis controlar o mundo inteiro, virou um vilão ultra dinâmico, assim, não tem justificativa, pô. Pô, a tua vingança era contra o rei ou contra os descendentes dele. Mas acaba que o cara se torna um monstro e vai matando todo mundo. Eu acho que no fim ele nem lembrava mais porque que ele tinha se tornado um monstro. Acho que tu chegou no ponto. Ele percebeu que poderia dominar o mundo inteiro. E eu acho que essa é muito da saga de Vecna. A gente vai ver já já. Mas já se encaminhando para o ápice da história, ele chega num ponto que ele conquista todos os reinos que estão ali cercando o reino de Fleet, que é o reino que ele jurou vingança. E ele deixou Fleet por último, como se fosse a sobremesa. E aí ele marcha com e tipo, cada reino aumenta mais o seu exército, né? Sim, claro, né? É tipo o Rei dos Mortos lá do Game of Thrones, né? Isso, exatamente. E aí ele vai marchando e chega finalmente em Fleet. Só que Fleet já estava sabendo, porque reino após reino vai caindo, isso se espalha. E daí, com base nos rumores não, nas notícias que já vinham correndo ali, a Fleet conseguiu uma aliança com todos os reinos vizinhos que ainda não tinham caído. E os heróis, né? E os heróis, né? Os cavaleiros, aventureiros, você imagina tudo. O tanto de herói, de aventureiro que vai entrar nessa luta aí, nessa guerra. Exato. Exatamente. E eles conseguiram fazer, assim, mandaram, foi aquela aliança, sabe a aliança ali, a última aliança do Senhor dos Anéis? Foi aquilo ali, naquele nível. Mandaram todos os reinos, mandou o total do seu efetivo ali para proteger Fleet. Teve uma ordem inteira de clérigos que mandou um exército de clérigos lá. Todos os clérigos fizeram uma oração, levantaram uma cúpula gigante que protegeu a cidade, uma cúpula sagrada ali. Caraca. E aí ficaram lá esperando o Vecna. E daí, quando o Vecna chega, que o pau come mesmo, esses mesmos clérigos fazem uma oração para o deus deles.
E esse deus manda uma coluna de luz que acerta em cheio o Vecna, assim. Pá! Putz! Porque assim, a magia que é mais indicada para você lutar contra mortos-vivos é a magia divina, não a magia arcana. A magia arcana você pode retardar, ajudar, né, se proteger, mas matar mesmo tem que ser a magia divina, não é isso? Isso. É o principal, né? Porque é bem voltado contra isso. Só que Vecna quase morre. É o primeiro momento, assim, que Vecna quase morre. Mas aí ele conseguiu sobreviver porque ele tinha entre eles um discípulo que também era o Lich. O cara era tão poderoso que o discípulo dele era o segundo Lich mais poderoso da história de Dungeons and Dragons, que era um Lich chamado Acererak. E aí Acererak conseguiu salvar a vida e Vecna sobreviveu. E, meu amigo, não teve como. Os exércitos de Vecna conseguiram quebrar, destruir, arregaçar tudo e invadiram a cidade. A tropa foi derrotada. E aí o que acontece? Chegaram os governantes. E aqui cabe uma observação. Mais de 1 milênio passou. Então, nem sequer os governantes se lembravam de Vecna. Foram netos, bisnetos, tataranetos, assim, 10ª geração. Já era outra dinastia, já não tinha mais nem ligação com aquele pessoal lá. Exato, foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei, Luiz. O cara, sei lá, jurou de vingança, se tornou um Lich, viveu por milênios, se tornou poderoso, um exército dos mortos, chegou lá, não tinha mais nem resquício do cara que tinha feito mal a ele, entendeu? Só que o que acontece? Os governantes, eles já tinham outra mentalidade, né? Já não era mais daquele jeito. E eles chegaram assim, ó, poupe meu povo, eu te dou tudo aqui, meus tesouros, parte dos meus exércitos, o que você quiser, mas poupe o povo. E Vecna não ficou satisfeito, chegou num ponto que os próprios governantes eram assim, então faça o seguinte, tira a minha vida, mas deixe a do povo vivo. E aí Vecna Caramba, que fez o legal. quê? Vecna pegou cada um desses governantes, mandou os exércitos dele pegar as famílias de cada um deles e entregou para o seu general imediato, para o seu tenente imediato, que era Cass o Destruidor, que é o da fotinho, aquele do cabelo castanho. Hum, Cass o Destruidor, ele era um general assim tinha muita afinidade com Vecna, porque quando Vecna o conheceu, ele era extremamente cruel e sanguinário. Ele era um cara que tinha requintes de crueldade. E aí Vecna, ele imediatamente chamou ele para ser seu general imediato e com o tempo foi criando um vínculo de confiança, né? Era o cara, era o braço direito dele ali nos exércitos. mas só para eu saber, quando o Vecna conhece esse general, o Vecna ainda é aquele lourinho, novinho e tal, ou não? Não sei, para ser sincero. Existe um quadrinho que mostra esses detalhes, mas na história eles não deixam, na história assim contada, não deixa muito claro em que momento foi conhecido, né? Quando o Vecna se torna um Lich, ele tem essa capacidade também de continuar bonito e tal, meio Sauron? Com o tempo ele vai ficando decrépito, e isso aí faz parte também da lore, do porquê que mais tarde, lá na frente, o Cass vai trair o Vecna. O Cass trai o Vecna. Vecna morre Entendi. por causa de uma traição. A gente já vai chegar lá, mas o importante é o seguinte, o nível de confiança do Vecna é tão grande que ele dá pra Cass uma espada, que é conhecida como a Espada de Cass. E aí Vecna pega uma parte da sua essência, imbui essa espada, e essa espada se torna poderosíssima. E aí Cass se torna ainda mais poderoso porque ele porta essa espada. A espada mágica, né? Isso. Só que Cass... Aí Ele vai matar, essa espada que vai matar o Vecna, né? É ela mesmo. Já matou aí a charada. Já matei porque tem muito da essência do que é esses itens mágicos para vilões, né? Que tem uma parte dele, né? Tem uma parte desse item. Ou o item tem que ser destruído, ou esse item vai ser usado para matar o próprio vilão, que é uma coisa meio Voldemort também, né? Uhum. As Horcruxes. Só coisas muito poderosas podem matar a Horcrux, né? Isso. E aí, olha só, aí voltando na história, Vecna entrega as famílias e os governantes ali pra o Cass. Não sei nem se dá pra falar a palavra tortura.
né, recorta depois. Mas aí ele vai lá, arregaça com todo mundo, e ao final do dia, ele faz uma montanha, e no quadrinho é interessante que mostra o tamanho da montanha, meu amigo. Ele faz uma montanha com as cabeças das famílias dos governantes ali de Fleet. Meu Deus, cara, que esse cara é realmente cruel. Cruel pra caramba. Aquela fotinha dele rindo assim. É uma coisa meio esquisita ali, né? Só que aí, olha só como o cara como o cara é psicopata, né? Porque o que ele faz? Ele diz assim, sobrou meia dúzia ali de governante, ele chama e diz assim, ó, eu sou misericordioso, eu vou poupar. A partir de agora o seu povo está poupado e está sob minha proteção. O reino de Fleet agora está sob minha proteção. Estão perdoados, ele fala desse jeito, assim. Depois de fazer uma chacina, né? Depois disso. FDP completo esse cara aí. Mas assim, né, vilões são isso, né, cara? Vilões são isso, né? Só que, aí vamos voltar pro Kaz, né? Kaz, ele, naquela época, ele já era, assim, Vecna já estava num estado muito decrépito, né? O estado de deterioração do seu corpo estava muito grande. E como ele era muito poderoso, ele praticamente não saía da sua torre. Então, todas as coisas que aconteciam ali, ele colocava o Kaz como seu imediato. Então, praticamente, Kaz é que estava cuidando de tudo, amando de Vecna. E nesse inteirinho... Mas o Kaz é um humano. Kaz é um humano. É um humano. Tá. Então, o momento que ele conheceu o Vecna já era um rei com um exército de mortos Já. e tudo mais, já. Então, beleza, só pra eu entender aqui. Pode continuar. E aí, o que acontece? A espada de Kaz começa a sussurrar pra ele, né? O senhor dos sussurros, né? E a espada começa a chegar no ouvido dele e diz assim, olha, você não acha que você é grande demais pra ficar recebendo ordens daquele ali? Você já faz tudo mesmo? Você é plenamente capaz de assumir tudo isso aqui. Por que você não dá um golpe ali e não assume aí o reinado aqui desse reino enorme? O próprio Vecna dentro da espada tá agindo contra ele mesmo, cara. Que loucura. Exatamente. Exatamente. E aí, um belo dia, quando o Vecna dá bobeira, a Kaz ataca ele pelas costas. E aí, meu amigo, começa uma batalha épica, né? Aquelas batalhas de Dragon Ball, Freeza contra Goku. E nesse ato da batalha, o Kaz, com a espada dele, consegue decepar a mão de Vecna e arrancar um de seus olhos. Aí vem a questão dos dois itens mágicos, né? A mão Exatamente. E os olhos. E o olho, né? Show. O olho esquerdo. E aí o que acontece? O Kaz finalmente consegue desferir o golpe fatal que viria a eliminar Vecna. Só que o que acontece? Nisso, vamos dizer assim, a onda de magia e de poder que desencadeia na morte de Vecna é tão grande que ela explode tudo e sai dizimando. Então o corpo de Vecna e o corpo de Kaz desaparecem. E lá na torre, as únicas coisas que ficam lá é o olho, a mão e a espada de Kaz. Caramba. Eu acho que pode ter sido até um próprio feitiço do Vecna pra ter pelo menos algumas partes dele ali no mundo, né? Eu tô conjecturando, tô fazendo teoria. Tô fazendo Acertou teoria. Em cheio. Sério? Quando o Vecna... Sério, acertou. Porque olha aí pra vocês aí, muita galera que viu nossas resenhas de lá Solo Level fica dizendo que eu ficava mentindo, que eu tinha assistido o episódio. Você lembra que você gravou comigo o episódio de Solo Level, o último? E eu disse lá, o cara vai ser um necromante, os caras pensando que eu já tinha assistido o episódio, Luiz. Os caras são foda, velho. Eu só tenho imaginação, Não, mas tá certo, porque Vecna, no último segundo antes de morrer, ele colocou toda a sua magia negra no olho e na mão. E aí, quando ele estourou, a alma dele foi jogada no plano astral e a alma de Kaz foi jogada no plano negativo. Né? Cada um foi pra um canto. E aí a gente chega no final da história, que é o seguinte, sempre um grupo de cultistas vai lá e acha a mão e o olho de Vecna,
começa a fazer uma adoração ali a Vecna. E o que Vecna começa a fazer lá do plano astral por intermédio da sua mão? Adivinha? Ele entra na espada, não? Ah, ele começa a Ele- sussurrar. Ele começa a Aê. sussurrar. E aí, Show, meu show amigo, de bola. aí é que ele alcança o status de divindade menor, né? Aí E a que ele alcança. espada? E a A voz espada que é tava outro na item espada? mágico. A espada é outro item mágico. Ela vai para essa inimizade entre Vecna e Cass continua depois, né? Tanto é que ele aparece nesse livro novo. E aí a gente vem aqui para o livro, né? Aqui a gente vê aí, ó, foi lançado ontem, dia 21 de maio, né? Hoje, no caso, é 22, o vídeo sai dia 23. Mas olha só que interessante, eu vou colocar aqui a tradução pra gente ver, porque fala assim, ó. O notório Lich Vecna está tecendo um ritual para eliminar o bem, obliterar os deuses e subjugar todos os mundos. Para parar Vecna, antes que ele refaça o universo, os heróis trabalham com 3 arquimagos famosos do multiverso. Os 3 arquimagos são Mordenkainen, Tasha e a Gran Senhora Lustriel. Que são 3... O Mordecai é aquele mago que apareceu no filme do D&D? Aquele lá é o Minster. Aquele que apareceu no filme de D&D. Mas Não, ele é mencionado. Ele é mencionado no Mas filme. não tem um flashback que aparece um mago que é negro? Que você até Isso. disse que... É o Minster. É o Ah, Minster. é o Mist, não é o Mordecai. Mas eu já ouvi esse nome em algum lugar, cara. Já, porque Mordecai, né, é um dos maiores e mais poderosos magos. Vai aparecer a fotinho dele aqui. Eu vou mostrar a fotinho dele no vídeo. Então Pra eu quem devo for ter ver. visto, ou eu já devo ter jogado alguma coisa, ou lido em algum lugar, porque esse nome não me é estranho. E olha só uma coisa, ó. Eles são aqui já tá dando a sinopse, né? O grupo de aventureiros, ele é convocado por esses 3 arquimagos para numa missão para tentar impedir Vecna. E aí a missão é o quê? Eles vão viajar para locais distantes, reconstruir o lendário Cajado das 7 Partes. Isso é de outra lore de Dungeons and Dragons, que não tem nada a ver. Entendi. Mas assim... Esse cajado vai ser um item importante para você impedir o Vecna. É isso que eu entendi. Entendi. Aí deixa eu te perguntar, os heróis, claro, os jogadores, eles precisam ser de nível alto, né? Porque para ser Sim. chamado pelos arquimagos, os heróis têm que ser de um nível alto. Olha aí, ó. Essa aventura é para personagens de nível 10 a 20. Olha aí. Eu acho que, assim, acho que no caso, se você for mestrar, ou qualquer pessoa for mestrar, nível 10 eu acho baixo, não? Eu ainda acho baixo. Tem que ser Não, de mas é porque 15 vai pra cima, né? começar. Vai começar, porque então assim, é você não longa, vai enfrentar. é longa. Você não É vai até o não vai- 20. Você não Vai vai chegar até enfrentar o de uma 20. vez, né? Exatamente, você já vai enfrentar no 20, que o 10 é você indo atrás do cajado. E esse é um item lendário, milenar, inclusive a história dele é tão antiga, o Cajado das 7 Partes, que é antes até mesmo da existência da humanidade em Dungeons and Dragons. Ele é mais antigo que Caramba. Vecna, existe, além do plano material, que é o plano onde a gente vive, na parte externa, no anel externo do multiverso, existem os planos elementais. E no plano elemental do ar, existe uma raça de pássaros chamado Aracocra, que ele construiu um grande cajado mágico. E na guerra dos elementais contra os dragões, eu não lembro agora, certamente eu vou estar me equivocando aqui, mas houve uma guerra que o multiverso entrou em perigo, que eles usaram o Cajado das 7 Partes para impedir a destruição do multiverso, e no ato o cajado se estourou em 7 partes, ele era um cajado só, de uma parte só, Sim. e aí as partes foram lançadas por vários mundos, por vários universos distintos. Cara, então essa aventura é uma aventura multiversal. Você vai em Isso. vários multiversos, em vários mundos. Cara, muito massa, cara. Muito massa. Com certeza você já tá planejando essa mesa, Já. né? Já. Já foi anunciado, o canal já adquiriu o livro. Quem vai mestrar vai ser Arthur. Eu vou jogar, Massa. vai ser muito legal. Marcos Arcanjo, quem conhece Marcos Arcanjo. Ah, Carol. gente fina. Marcos Arcanjo vai estar jogando com a gente ali. O Rodolfo Loreto, que é da Liga Nerdola, também vai estar jogando, que o Rodolfo já é prata da casa, né? É, É show prata de da bola, casa. show de bola. E é isso, né? É isso.
Então é isso, pessoal. Alguma palavra aí, algumas palavras finais aí, Elvis? Cara, eu já tinha gostado do Vecna pelo pouco que eu conheci do personagem, quando eu falei, né, que depois lá de Strange Things e tal, mas essa história que você me contou, assim, eu não sabia dos detalhes. E é muito legal isso, é muito legal. Espero que o nosso querido Vecna não seja usado como um token lacrador. Eu espero, ok? Porque dentro da história aí, há aberturas pra galera fazer. Mostra de novo a foto aí. Mostra de Aí, ó. novo aí, por favor. Essa fotinha aí, velho. Ai, nós acabamos de matar, chacinar várias pessoas, estamos felizes aqui, comendo essa comida que parece, não sei nem o que, parece morango, né? O Vecna, né? Ai, meu Deus. Mas assim, adorei, cara. Adorei. Espero que a galera também tenha gostado do jeito que eu gostei da história. Se eu não jogar, eu vou tentar jogar, né? Claro, me convidando, eu vou Tá assistir todas convidado. as mesas, cara. Ao vivo aqui, Tamo junto. convidado. Tamo junto. Eu vou assistir todas as mesas se eu não conseguir jogar. Mas, galera, não esquece de se inscrever lá no Portal de Avandor, aqui no canal da Liga Nerdola e lá no canal Heróis e Mais. Lembrando que vai ter uma mesa, em breve vai ter uma mesa que o querido Eric, aqui da equipe Heróis e Mais, também vai jogar lá. Luizão, show de bola, cara. Show de bola mesmo. Espero que a galera tenha gostado dessa história da mesma forma que eu gostei também dessa história sensacional deste vilão icônico, né, que voltou aí pra cultura pop por conta da série, claro, mas é um vilão sensacional e espero que a galera se divirta jogando esse jogo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se aqui no canal da Liga Nerdola, inscreva-se no Portal de Avandor, no canal Heróis e Mais. Muito obrigado aí, Elvis, por estar aqui junto, aqui, fazendo esse vídeo sensacional. Uma notícia boa aí na semana, né, que a gente teve uma semana conturbada, que é o lançamento desse livro tão aguardado, né? E um forte abraço, até a próxima aventura e falou!